Oi galera, tudo bem? Bom, a gente está aqui hoje para iniciar um processo, gente. A gente vai começar a falar do princípio fundamental de contagem. A gente vai começar a aprender a contar elementos de um grupo, a contar o número de possibilidades de que algo pode acontecer, o número de formas de como eu posso escrever ou ter uma sequência, tá bom? E assim, existem muitas técnicas que a gente utiliza para fazer essas contagens e a gente precisa entender elas. É um assunto novo, é um assunto divertido, mas é um assunto que você não pode perder nenhuma aula. Se você perder uma aula sobre isso aqui, cara, vai ficar muito ruim, porque uma aula ela serve de degrau para a próxima, tá bom? Então, vamos com bastante calma, vamos começar lá bem no comecinho da coisa, bem nos meandros lá, tá? Então, ó, princípio fundamental de contagem. A gente começa falando do princípio aditivo. Aditivo vem na minha cabeça a adição, a soma, né? Adição. Então é basicamente isso que esse princípio faz. É quando eu simplesmente somar as minhas possibilidades, já vai me dar um bom resultado. Olha só, olha um exemplo. Possuo 6 pares de tênis, tenho 6 de alguma coisa, e 3 pares de chinelo, né? Tenho 3 pares de outra coisa. Então eu tenho aqui 2 elementos diferentes, cada um tem uma determinada quantidade. De quantas formas posso utilizar um par de tênis? Olha aqui, ó, eu quero que você se atente para esse conectivo. A gente chama isso aqui de conectivo lógico, tá bom? É o conectivo ou, tá? Conectivo aditivo, tá? Ou um par de chinelo. Então, olha só, o conectivo ou, ele, no princípio fundamental de contagem, até na própria interpretação do texto, você repara o seguinte. Pô, eu tenho lá os 3 chinelos, os 6 tênis. Eu vou usar o chinelo e o tênis ao mesmo tempo? Eu vou botar o tênis e o chinelo por cima? Não vou fazer isso, né? E ele ainda diz isso no texto, né? Ele quer um ou outro. Ele te deu a opção de usar os 2? Não deu, né? Então, se ele está pedindo um ou outro, ele está te dizendo o quê? Que eu não posso usar os 2 ao mesmo tempo. Sempre que algo der a ideia de ou, algo der a ideia de que eu não posso fazer os 2 ao mesmo tempo, de que eles são coisas diferentes, são coisas separadas, que vai ocorrer um evento ou outro, tá bom? Então aqui, ó, ocorre um ou outro. O princípio aditivo, ele sempre é regido, ó, ele é regido, é só você lembrar disso aqui, ó. A gente não precisa anotar muito. Então, o primeiro ponto importante é a presença do conectivo ou. Esse ou, ele pode estar subentendido no texto. Então, tenta sempre interpretar o que ele está falando. Se ele está falando que acontece uma coisa ou outra coisa, então você já sabe que a gente está falando do princípio aditivo, tá bom? Então, um outro ponto importante é lembrar sempre da soma. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? De quantas formas eu posso, de fato, aí, utilizar? Eu posso pegar os 6 pares de tênis e eu posso usar os 3 pares de chinelo. Posso usar um ou outro. O conectivo ou me dá a ideia de soma, então eu somo as possibilidades. Então eu tenho 9 possibilidades de me vestir. Tudo bem? 9 possibilidades aí de ter um calçado no pé. Beleza? Tranquilo? Então lembra bem, esse aqui é um pouco mais simples. A tendência desse cara parecer um pouquinho menor, mas cai também, tá? Diferente do princípio multiplicativo. Esse já aparece com mais frequência, né? Uma coisa interessante que você pode reparar aqui do aditivo é a independência que existe entre os elementos. Eles não têm assim nada a ver um com o outro, sacou? A gente pode até anotar aqui, ó, a independência dos elementos, tá bom? Eles não têm essa dependência. Um depende do outro para ocorrer? Geralmente não, tá bom? E aqui, ó, segundo caso, o princípio multiplicativo. Esse já cai com muito mais frequência, é muito utilizado. Possuo 7 camisas e 5 bermudas. De quantas formas posso me vestir um conjunto camisa e bermuda? Quero que você se atente para uma coisa. Primeiro, existe aqui uma relação de dependência. Dependência. Ah, professor, por que existe dependência? Porque você não vai sair só de camisa ou só de bermuda. Ah, professor, mas eu posso sair só de bermuda. A questão não está dizendo isso. Você tem que se ligar no que a questão está dizendo, tá?
Ele está dizendo que eu tenho que usar um conjunto camisa e bermuda, né? Outra coisa importante que a gente percebe é a presença desse conectivo aqui, ó. Ele é um conectivo lógico também, é o E, tá bom? A gente nota aqui a presença do conectivo E. E sempre que eu tiver a presença do conectivo E e tiver essa dependência, eu vou lembrar que isso é o princípio multiplicativo. Como que eu poderia pensar nisso? Olha só, eu tenho aqui a bermuda 1, bermuda número 1. Vou botar aqui, ó, bermuda número 1, bermuda número 2. Olha só, bermuda número 2, aqui é bermuda número 3, bermuda número 4 e a bermuda número 5 vai estar ali no cantinho, não precisa colocar não, só para a gente não estender muita coisa. Se eu usar a bermuda número 1, você concorda que eu tenho 7 possibilidades de usar uma camisa? Se eu pegar, eu escolhi a bermuda 1, eu quero sair com ela, tá? Eu quero a bermuda número 1, a bermuda branca que eu tenho. Então eu tenho 7 possibilidades de camisa para vestir com essa bermuda. Então aqui eu tenho 7 possibilidades, né? Aqui, ó, para usar a bermuda número 2. Eu quero usar a bermuda número 2, eu não quero usar a bermuda número 1. Eu quero usar a bermuda número 2 agora. Para usar a bermuda número 2, eu vou notar também que eu tenho 7 possibilidades. Por quê? Porque eu posso pegar a bermuda número 2 e vestir ela com qualquer uma das 7 camisas que eu tenho. Tudo bem? Ah, eu tenho a camisa azul e a bermuda número 2 que é azul também. Se eu quiser eu posso sair assim, não tem problema. Tá bom? Ó, a bermuda número 3. Se eu quiser escolher a bermuda número 3, eu posso. E para ela eu vou ter 7 possibilidades de camisa, né? Então eu tenho 7 possibilidades de utilizar aquela bermuda número 3. Para a bermuda 4, a mesma coisa, se estende. Para a bermuda 5, a mesma coisa se estende. Ok? Olha só. Aí você pode pensar assim. Você concorda que você não consegue usar a bermuda 1 e a 2 ao mesmo tempo? Eu não consigo usar as duas bermudas ao mesmo tempo. A não ser que eu bote uma por cima da outra. E a questão não me diz para fazer isso, né? Então, eu não consigo usar as duas ao mesmo tempo. Então, olha só. Olha o termo que eu vou utilizar. Eu uso a bermuda 1 ou a bermuda 2. Você concorda? Ou a bermuda 3, ou a bermuda 4, ou a bermuda 5. Toda vez que eu uso o conectivo ou, eu estou falando do princípio aditivo. Eu vou somar, não é? Então eu tenho 7 possibilidades para usar a bermuda 1, ou 7 possibilidades para usar a bermuda 2, ou 7 para usar 3, ou 7 para usar 4. Então você concorda que eu vou somar essas 5 possibilidades aí, ó? 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso aqui vai dar 35. Ah, professor, então eu tenho 35 formas de me vestir. Sim, tem 35. Mas eu não precisava ter feito isso para concluir isso. Tá por quê? Porque eu já tinha aqui inicialmente a presença do conectivo E. Se eu tenho o conectivo E, eu já sei que dentro de cada possibilidade vai aparecer um fator de possibilidades que serão conectadas pelo conectivo ou, que serão conectadas de forma aditiva. E isso aí, pessoal, o que eu estou te dizendo é a mesma coisa do princípio, da ideia principal do que é multiplicar dois números. Então, se eu tenho a presença do conectivo E, se eu sei que a camisa depende da bermuda e que a bermuda depende da camisa, que eu tenho que colocar os dois ao mesmo tempo, então eu vou simplesmente multiplicar. Então eu poderia simplesmente ter feito isso aqui, ó. Eu tenho 7 camisas e eu tenho 5 bermudas. 7 vezes 5 já ia me dar direto 35, sem eu precisar ter feito nada do que a gente fez. Tá vendo? A gente deu uma volta passando pelo conectivo OU, que era desnecessária, não precisava, a gente poderia só ter multiplicado, ter ido direto. Ok? Bom, por hoje eu quero que você entenda somente esses dois conceitos. Princípio aditivo, princípio multiplicativo, OU e E, tá? Aqui ó, tem um exemplo final, só para a gente entender como funciona essa ideia com os fatores, porque no livro de vocês tem algumas questões que envolvem esses fatores. E a gente vai resolver as coisinhas juntos, eu acho que vai clarear a cabecinha de vocês. Olha só, de quantas formas posso formar uma senha para o meu celular
né, o celular que tem 4 dígitos, meu iPhone, né? Se ela precisa conter 4 dígitos. Eu nem acrescentei muita coisa para não ficar muito grande, mas certo ele fala que eram 4 dígitos alfanuméricos e tal, enfim. Então olha só, aí eu botei 2 possibilidades. Eu vou escolher 4 números para a senha do meu iPhone, certo? Vamos botar aqui, ó. Então eu tenho 4 possibilidades. Aqui nessa casinha vai entrar o primeiro número, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto número. Tudo bem? Vamos botar eles mais perto aqui um pouquinho, ó. Aproveitar o espacinho do quadro. Ó. Beleza, tá aí os 4 números. Ele falou aqui que eu posso repetir os dígitos, não tem problema nenhum. Você concorda que aqui na primeira casinha eu tenho a possibilidade de botar qualquer dígito de 0 até 9, né? Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 possibilidades aqui, ó. Então, eu tenho 10 possíveis números que eu posso colocar aqui. Na segunda casa, quantos números eu posso colocar aqui na segunda casa? Posso botar 10 também, Jota. Você falou que eu posso repetir os números, então eu posso botar 10 aqui também. E na próxima casa? Também posso botar 10. E aqui? Também tenho 10 possibilidades. Tem 10 possíveis números para entrar aí, né? Agora é o seguinte. Quando você digita a sua senha, se você digitar só o primeiro dígito, já vai desbloquear o seu celular? Não vai, né? Se eu digitar só os 3 primeiros, vai desbloquear? Também não. Por quê? Porque cada númerozinho desse aqui depende um do outro. Então existe aqui uma relação de dependência entre esses fatores. A sua senha ela é composta do primeiro dígito e do segundo dígito e do terceiro dígito e do quarto dígito. Tá vendo como eu estou interpretando a coisa? Eu estou utilizando ali o conectivo E. Então eu já sei que esses fatores todos vão ser multiplicados, ó. Eu vou multiplicar todos esses números. E aí eu vou encontrar aqui, ó, 10.000 possíveis senhas. Então, você que tenta desbloquear o celular do seu coleguinha, saiba que você tem 10.000 chances, viu? Repetindo, podendo repetir os fatores, tá? São 10.000 combinações diferentes, tá bom? E se esses algarismos não puderem ser iguais? Vamos supor, o dígito que eu botar na primeira casa eu não posso repetir na segunda, e não posso repetir na terceira e não posso repetir na quarta, tá bom? É isso que eu tô querendo dizer. Então, ó, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho a primeira casinha, a segunda casinha, a terceira casinha e a quarta casinha. Repara que vai ser basicamente a mesma coisa, né? Aqui para a primeira casinha, o primeiro dígito que eu vou escolher da minha senha, eu tenho 10 possibilidades. Eu posso escolher qualquer número de 0 até 9. Aí eu escolhi um número e coloquei ele aqui. Na segunda casa, eu já vou ter quantas possibilidades? 10 também, né? De 0 a 9. Só tem um problema. Eu não posso repetir o número que eu escrevi anteriormente. Então eu já não tenho mais 10 possibilidades para ler. Eu já tenho 9. Porque eu não posso repetir o número que eu escrevi aqui, ó. Aí na terceira casa, para essa casa eu já vou ter 8. Porque eu tanto não posso repetir o que está aqui, quanto não posso repetir o segundo. Para a quarta casa, aí eu vou ter 7. Porque eu não posso repetir nem o daqui, nem o daqui e nem o daqui, né? Como isso é uma senha, todos os fatores dependem entre si, né? Eles são dependentes, então eu multiplico todos os fatores. Isso aí, ó, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, né? Aqui vai dar 56 vezes 9, 560 menos 56 dá 504 com 10... 5.040. É isso mesmo? Fiz essa conta tão rápido que nem eu tô acreditando. 56 vezes 9, 504 vezes 10, 5.040. Então, olha só. Se eu só botar números diferentes da minha senha, eu tenho 5.040 possibilidades. É quase metade do número de possibilidades que eu teria tendo dígitos todos iguais. Tudo bem? Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido isso aqui. É um conceito bem inicial, vai depender muito da tua interpretação. Então eu interpreto isso com muito cuidado, com muito carinho. E na live a gente se vê para resolver o exercício. Valeu, galera. Grande abraço.